Capítulo 6. Michael atacou com os bastões de metal por 3, 4, 5 vezes. A Exo se esquivou em todas elas. Afinal, bastaria um único bloqueio para que os ossos de seus braços fossem esmigalhados. No meio da dança dos bastões, o instinto do príncipe socou uma brecha, e Michael sentiu uma das bochechas afundar. Então, John bateu com um de seus bastões contra as costas de Axel, contorcendo o príncipe, que recebeu outro golpe no quadril e então um de John no rosto, indo ao chão. Os irmãos têm sua própria sintonia, disse Ruggiero. Se isso é o melhor que você tem a oferecer, é bom passar longe das 7 montanhas. A Axel se levantou e mudou a estratégia. Avançou sobre John, se esquivou do contra-ataque, recuou antes que Michael lhe atacasse, e assim manteve as sequências. Avançava, se esquivava, recuava. A princípio, a estratégia parecia eficiente, embora os 2 cavaleiros de Helsing estivessem lhe infligindo mais dano do que o oposto, até que ele avançou sobre Michael, que de repente recuou. Antes que a Axel se reposicionasse, John fingiu um avanço e a Axel se esquivou para ele, mas o ataque não veio de John, veio de Michael. Assim, a Axel sentiu um dos bastões no estômago e tombou. Você está enfrentando 2 cavaleiros de elite que conhecem seus movimentos e também sabem se adaptar, disse Ruggiero. Se isso é tudo que tem a oferecer, eu não deveria estar perdendo o tempo deles, nem o meu. A Axel cuspiu sangue e se ergueu devagar, em seu movimento de retorno clássico, lembrando o desenrolar de uma centopeia. Ruggiero estava certo. Aqueles homens seriam capazes de aguentar o que ele tinha a oferecer de novo. Foi por isso que os olhos dele se tornaram vermelhos, e do alto de sua árvore, os Gituane brilharam, iniciando o amálgama. Era hora de dar a eles algo que ainda não tinham visto. Capítulo 7. De todos os cenários que pudéssemos esperar no dia de hoje, admito que este foi inimaginável, disse o rei Anísio frente a frente com o mago Lynch Oz pela primeira vez. Eu imagino. Foi a resposta da sombra humana, cuspindo escuridão entre as palavras. O rei Anísio tentava não se mostrar intimidado, mas por dentro estava, e nenhum de seus aliados iria culpá-lo por isso. Afinal, eu já lhe contei uma vez que em Nova Éter se acreditava que apenas o mestre anão Orgulho seria capaz de rivalizar com aquele ser em poder, e somente uma crença como essa já dizia muito sobre o que poderia acontecer ali. Não satisfeito, porém, com a própria tentativa de demonstrar coragem, o rei Anísio deu um passo à frente dos seus, se aproximando de Oz. A cena lembrava os soldados de porque eles eram soldados, e aquele homem era o rei. É verdade o que dizem as histórias? Perguntou Anísio. De que eu era um homem como você, antes de me tornar uma entidade como eu? De que você era um homem comum de Arzalon. Ainda que dotado de uma face esquelética, ali foi a primeira vez em muito tempo que o mago de Oz exibiu um traço mínimo da humanidade que ele próprio havia renegado. Sim, admitiu ele. Numa época em que nenhum Branford era rei. O rei Anísio aqueceu em respeito. Saber que não era sua família no comando não modificava o fato de que Arzalon havia criado uma força que estava prestes a se voltar contra ela. Quase como um exemplo proposital, as presenças do rei Fera Or, do rei Gilgamesh e do rei Blunderbore, se não impunham respeito diante dos reis vencedores, ao menos aumentavam suas dúvidas e reforçavam a sensação. Todos eles carregavam os próprios estandartes de seus reinos e se mantinham afastados e em silêncio, como crianças à espera da ordem dos pais.
E o que significa a presença dos reis derrotados? Perguntou Anísio. Que eu não fui o último perigo que sua aliança criou contra si mesmo. O rei Tércio e o rei Alonso se colocaram ao lado do rei Anísio. Isso é uma ameaça? Perguntou o rei Tércio. Eu não faço ameaças, disse Oz. Eu sou a ameaça, a maior que vocês jamais desejariam. Os reis se olharam, buscando o que era seriedade e o que era vazio. Então é isso? Minotauros aceitou nosso acordo, mas os outros reis derrotados pretendem se unir a Oz? Perguntou o rei Anísio. Não, disse Oz. É isso que vocês não entendem. Não existem mais outros reinos. Ali aconteceu, e eu me arrepio apenas de dividir esse momento com você, o momento que simbolizou o exato início da nova era de Nova Éter, bem diferente do que um dia o rei primo Branford havia sonhado, o momento em que os reis derrotados fizeram os vencedores entenderem por que estavam ali, o momento em que o rei Yor, o rei Gilgamesh e o rei Blunderbor deixaram seus estandartes caírem nas terras mortas. O momento em que eles assumiram que não eram mais reis. Há tempos Arzalon é considerado o maior dos reinos, servindo de liderança para todos os seus aliados. Mesmo a história de Nova Éter foi escrita sobre seu ponto de vista, com suas conquistas ressaltadas por heroísmos e seus crimes e falhas ignoradas. As mortes de mulheres inocentes queimadas em fogueira foram tratadas como percalços de um objetivo maior. Civilizações que recusaram sua cultura e religião foram tratadas como selvagens e seus reinos chamados de esquecidos. O embargo que levou milhares de famílias às ruas foi simplesmente tratado como sentença de guerra. É curioso que um reino que se orgulha de colocar a família de um moleiro no trono tenha tanto apreço pelo poder. É curioso que um reino capaz de colocar uma fada como rainha tenha até hoje tanto receio de fadas caídas. Vocês têm um sacerdote capaz de manipular uma pedra da criação, mas temem o estudo da magia? Então o problema não está no estudo, está na falta de controle da coroa sobre isso. Eu sei o quão nobremente as canções de seus bardos cantam sobre Arzalon, mas sei que tipo de nobreza esse orgulho fantasioso gerou, e por muito tempo tenho me isolado e me mantido às bordas do que acontece na mesma Nova Éter que todos nós vivemos. Vocês olham reinos de homens-fera, de humanoides, de gigantes, e os reduzem aos monstros que vocês precisam que existissem. Já eles olham de volta para os humanos e veem o quão monstruosos vocês podem ser. Como podem seus reinos exigirem lealdade se suas fronteiras estão fechadas? Há pouco tempo vocês ainda colocavam trolls para lutar como escravos em arena, e quando seu príncipe libertou um deles, ele o fez de guarda-costas, jamais um membro de sua guarda real. Quanto das raças deles podem ser encontrado em seus reinos? Quantos humanoides? Quantos gigantes? Vocês vivem em um mundo em que tabernas se tornam atrações quando orcos são espancados pela realeza. As fronteiras de seus reinos estão fechadas para tudo que lembre a vocês de que talvez, apenas talvez, sua raça não seja superior, nem melhor. Nenhum único ponto de vista de uma história que irá continuar. E se por muito tempo eu mantive meu isolamento, o que eu teria a dizer sobre isso hoje seria apenas não mais. Acredite, aquelas palavras assustavam 3 reis mais do que qualquer face cadavérica ou história de pactos com forças ocultas. Porque hoje, Huk, Uruk, Brujinage e todas as tribos que vocês trataram como esquecidas
se unem em uma única bandeira, a bandeira do Reino de Oz. A ação seguinte arrepiou dos braços até a ponta da espinha, o momento em que os representantes dos reinos derrotados presentes ergueram o estandarte com um símbolo jamais visto antes, uma flâmula representada com o desenho de um espantalho, representando os reinos esquecidos, o desenho de um leão, representando o povo fera de Uruk, o desenho de um grande homem de metal, representando Brujinag, ao redor de uma moldura simbolizando tijolos de ouro, a cor da estrada que diziam levar ao reino sombrio. Aquele era o maior temor que os reinos humanos do ocaso nem mesmo sabiam que deveriam ter, porque se você pegar o mapa de Nova Éter e observar atentamente sua geografia, irá notar que isso tornava o reino de Oz, basicamente, dono de toda a área norte do continente ocidental e, de longe, o maior reino do mundo. E foi ali que eles entenderam que Arzalon não era mais o reino dos reinos, e o atual rei Branford não era mais o rei dos reis.